Em um vídeo anterior, compartilhei com vocês que em 2025, e este ciclo será um tempo de grande crise para o povo de Deus, e eu o rotulei de 2025. Os próximos 4 anos serão draconianos para as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, e quanto mais analisamos os eventos atuais, vemos que eles estão se cumprindo a profecia final, mas essa projeção parece ser uma realidade. E hoje faremos mais uma análise, olhando para os preparadores do juízo final. O povo fiel de Deus precisa se preparar para os eventos do Cisne Negro em 2025. E em segundo lugar, vou falar com o meu convidado especial hoje, que os protestantes apóstatas, sim, os cristãos apóstatas, estão planejando em 2025 para fazer a América a sua imagem. Então, no que você está se concentrando com base nos eventos atuais que estão cumprindo as profecias do fim dos tempos? Então, vamos dar uma olhada neste primeiro vídeo que vem do Conselheiro de Segurança Nacional e ele vai fazer alguns comentários interessantes antes de deixar o cargo. E eu quero que seu público escute isso, então vamos ouvir este vídeo. Eu espero que esta seja minha última vez neste pódio, pelo menos por um tempo. Não quero dizer isso em um sentido negativo, quero dizer que a única coisa que me traria de volta é um evento inesperado nos próximos dias, o que, como todos vocês sabem, é totalmente possível, dado tudo o que vocês viram ao longo dos últimos anos. Mas se de fato for minha última vez diante de vocês, eu só quero dizer obrigado pelo que vocês fizeram todos os dias. Obrigado por me aturarem. Foi uma honra poder realmente estar esclarecendo essas questões por meio de sondagens e questionamentos penetrantes. Eu não posso dizer que eu aproveitei cada momento aqui em cima, mas certamente tive o privilégio de poder fazer isso, então muito obrigado a vocês. É mais uma vez o Conselheiro de Segurança Nacional, Marie. Correto, e então ele fez vocês saberem algo sinistro, você sabe, ou nos deu algo sinistro, um aviso, enquanto ele se prepara para deixar o cargo. E você sabe o que eu achei interessante sobre o que ele disse? É que ele não deu continuidade a isso com nenhum tipo de garantia para que o povo americano saiba que, embora haja potencial para algo acontecer, você sabe que temos nossos homens no lugar, temos um plano, não havia nada disso, e o que veremos à medida que avançamos é que esse mesmo tom que está sendo usado por vários meios de comunicação. Você sabe que quando eu vi este clipe, parece-me que eles estão sempre fazendo declarações para manter os americanos com medo, sempre com medo. Medo, medo. Sabemos com base nas escrituras que o medo traz tormento e as pessoas teriam então o efeito do cervo no farol. E o que os tiranos digam, eles concordarão, porque querem escapar das calamidades. Sim, exatamente, exatamente. E você é capaz de manipular as pessoas melhor quando elas estão com medo também. Então, novamente, vamos dar uma olhada neste artigo a seguir. E isto vem da Fox News. Vejamos o que ele tem a dizer. Diz que as agências governamentais estão preocupadas com o potencial alvo da posse de Trump para relatórios extremistas, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Diz que a avaliação de ameaça identificou terroristas estrangeiros, extremistas domésticos, lobos solitários que poderiam realizar atos de violência. Claro, eles continuam enumerando coisas. Aqui diz, da mesma forma que as autoridades citaram preocupações sobre protestos que se transformariam em caos. Mas também estão preocupados com os protestos anti-Trump que vão acontecer, portanto há definitivamente algum motivo para preocupação aí. Você sabe que eles sempre jogam dos dois lados, que se fosse o partido do burro, que era a nova administração, então eles iriam divulgar relatórios sobre aqueles da direita, como eles iriam criar hostilidade e caos. Sempre estão jogando dos dois lados, porque eles têm um objetivo de dividir e conquistar, criar essa atmosfera de agitação civil, assim como a inspiração diz na página 228 do livro Educação, Marie. Certo, e você sabe, então vamos lidar com a última apresentação, mas a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o fato de que eles estão se preparando para esse potencial evento terrorista, que poderia potencialmente ocorrer. E agora eu acredito que você sabe que é justificado. Nós vimos várias tentativas de assassinato do presidente Trump, o presidente eleito Trump. Também quero que seu público tome nota do fato de que os legisladores têm se preparado para tal evento, pelo menos nos últimos 3 meses.
Já abordamos nesse artigo anteriormente como eles estão se preparando para algum tipo de evento catastrófico que poderia acabar com vidas americanas. Vamos dar uma olhada neste artigo. Legisladores marcados pela violência planejam um possível evento de vítimas em massa e diz: imagine o impensável, um tiroteio em massa de membros do Congresso que deixa uma grande faixa do país sem representação e muda o equilíbrio do poder político em Washington, no ambiente político atual. Tal surto de violência não é tão impensável como costumava ser. E como eu mencionei, você sabe que eu definitivamente sinto que o que eles estão dizendo é justificado. Esta nação está tão dividida, não apenas de uma perspectiva política, mas religiosa. Todos os tipos de coisas foram divididas, e então imaginem como seria se algo como isso acontecesse. E, novamente, eles estão sempre projetando, e eu acredito que eles podem, uma vez que ele fala de projeções e as divulgam na mídia. Então, eles podem realmente colocar seus atores para criar uma crise. E então culpar a esquerda, culpar a direita. Eles sabem exatamente o que estão fazendo e como eles veem esses relatórios na mídia. Eles estão, na verdade, semeando sementes malignas nas mentes das pessoas. E as pessoas estão agindo de acordo com elas. E então eles dirão: veja, nós projetamos e aconteceu. São sinais dos últimos dias. Correto. Também é uma forma de programação preditiva. Então vamos ouvir este clipe aqui, onde vocês irão ouvir os legisladores discutindo o potencial para um evento com muitas vítimas. Escutem. A audiência de hoje é sobre uma questão incrivelmente importante, sobre a qual a maioria de nós tem evitado falar. E há boas razões pelas quais nenhum de nós quer pensar em desastres ou ataques catastróficos, muito menos imaginarmos-nos como alvos. Qualquer pessoa que tenha escrito um testamento sabe que planejar o futuro que não o inclua é um exercício muito difícil. Quando se trata do Congresso, para se confortar com o fato de que a instituição sobreviveu por mais de 200 anos, apesar da guerra civil, das duas pandemias e dos ataques terroristas de 11 de setembro e de inúmeras outras ameaças, é fácil presumir se o Congresso durou tanto tempo, as chances são de que ele continuará a resistir. Mas como membros do Congresso temos a responsabilidade de examinar essas questões para garantir que não estamos deixando as coisas ao acaso. Interessante, Marie. Então imagine novamente as implicações de algo assim acontecendo. Você sabe, estamos falando sobre um caos. Você sabe, apenas a convulsão social que se seguiria depois disso. E é sobre isso que eles estão falando. Você sabe que estamos discutindo sobre programação preditiva. E tenho certeza de que alguma forma de guerra civil acabará acontecendo se algo assim acontecer. Porque você sabe que é claro que a direita vai sentir que é a esquerda, e então estou apenas imaginando o que aconteceria aqui na América se um evento como esse acontecesse. E nós pensamos sobre isso. Sabemos que, com base nas profecias do fim dos tempos, a marca da besta deve ser aplicada, e a marca da besta estará levando esta nação de volta para Deus, forçando a adoração no domingo. Agora, sabemos que está chegando por várias razões. Para restaurar a moralidade. Número 2, para diminuir o crime e a violência. Você sabia que tem que acontecer um evento devastador para este país, para o povo clamar por uma lei dominical nacional? Porventura, houve um evento, Marie, que realmente destruiu, não vou citar o nome, mas a sede real do poder na América, na costa leste, lá em cima. E temos os legisladores desistindo do fantasma naquele evento em particular? Imagine o que as pessoas farão. Devemos fazer esta nação voltar para Deus, para resolver a violência e trazer a paz. E aqui ela está realmente afirmando que não porque o Congresso sobreviveu por centenas de anos, significa que não acontecerá. Então, o que eles sabem para fazer tal projeção de que isso poderia ser uma realidade, significa que eles sabem de algo que está no encanamento de esgoto, Marie. É interessante porque novamente estamos falando sobre o fato de que eles simplesmente decidiram se reunir e decidiram que precisamos fazer algo, certo? E como mencionei anteriormente, nós temos como presidente eleito Trump, que já sofreu pelo menos 3 tentativas de assassinatos. Então isso é programação preditiva. O que veremos mais adiante na apresentação, que eles estão dizendo que precisamos esperar esses eventos do cisne negro.
Agora, qualquer um que esteja familiarizado com a história entenderia algo semelhante que aconteceu durante a Revolução Russa. E agora estamos vendo uma revolução chegando. A inspiração diz no livro Educação, página 228, como foi na Revolução Francesa, vai acontecer na América. Revolução Russa, Revolução Francesa, igual será na próxima Revolução Americana. Não na que passou, mas aqui, aquela que está chegando. E o que estou levando para casa é que essa inspiração diz que nesses tumultos e distúrbios diz, quando o povo de Deus se recusar a se juntar e simpatizar com eles, Marie, com esses grupos seremos homens marcados. Porque vocês não simpatizam conosco? E eles se voltarão contra nós, assim como aconteceu na Revolução Russa. As mulheres estavam marchando e havia pessoas em um prédio alto que não simpatizavam com elas. Pessoas que estavam marchando olharam para cima e viram aqueles que não simpatizavam com eles e os ameaçavam. É melhor vocês descerem e se juntarem a nós nessa guerra, ou então faremos com que nossa fúria seja contra vocês lá em cima. E eles tiveram que descer. Então, se achamos que podemos nos assentar como se estivéssemos na igreja, à margem, e achar que isso não nos afetará, precisamos acordar. Isso vai nos impactar. Seremos homens marcados, nos é dito. Continue, Marie. É claro, e a suposição é que, se não estamos com eles, estamos contra eles. E é por isso que fomos instruídos a sair das cidades, longe da interferência dos inimigos. E, novamente, apenas mais um motivo para implementar essas 5 chaves de sobrevivência. Então, agora vamos dar uma olhada. Obviamente, sabemos que o principal protesto de março será em DC. No entanto, com base no artigo a seguir, veremos que há pelo menos 700, na verdade, mais de 700 protestos que estão planejados em todo o país. Vamos dar uma olhada nesta próxima manchete. Aqui diz: nós lutaremos de volta. Protestos em todo o país planejados para o dia da posse de Trump, sob a bandeira de nós lutaremos de volta a 2025. Mais de 700 protestos estão supostamente planejados em 20 de janeiro em todo o país. Então, como mencionado, eles já estão plantando as sementes em nossas mentes, dizendo que estão preocupados que esses protestos anti-Trump possam se transformar em algum tipo de caos. E então você pode ver que são 700 protestos diferentes, divulgando algum tipo de caos, e eu simplesmente não consigo imaginar. E é claro que temos um visual do site deles para que vocês possam ver algumas das cidades e alguns dos estados que vão ser envolvidos neste protesto. Eu vou citar apenas alguns deles, pois estamos olhando para esse visual aqui e diz: DC, Missouri, fala sobre Sacramento, Dallas, São Francisco, Milwaukee, Nova York, St. Louis, Albany, Michigan, Nevada, só para citar alguns. E claro, pastor, você sabe que minha mente pensa sobre essas grandes cidades, coisas que estão acontecendo lá. Sim. E que Deus nos ajude, você sabe, para aqueles de nós, que Deus nos livre de algo acontecer nessas cidades. Você sabe que espero que possamos encontrar algum tipo de segurança. Continue, minha irmã. E neste próximo segmento, o que veremos é que a grande mídia está nos dizendo abertamente que devemos esperar não apenas um evento do Cisne Negro, mas vários eventos Cisne Negro neste ano de 2025. E claro, esses são eventos supostamente imprevisíveis. E o que eu achei, pastor, tão interessante sobre esses eventos, você sabe, é o fato de que, estatisticamente, você sabe, que uma coisa é dizer que há uma grande probabilidade de que algo possa acontecer, certo? Ou que, estatisticamente falando, que isso vai acontecer. Mas vocês vão ver como eles usam grandes detalhes para lhe dizer como essas coisas podem potencialmente se desdobrar. Vocês percebem agora que o governo está realmente vigiando e enviando sinais. Tome cuidado com essas reuniões. Mas eu pensei que tínhamos um direito da primeira emenda para as pessoas para se reunirem pacificamente. Muito, muito em breve, vocês não serão capazes de ter uma reunião pacífica. Não vai acontecer, porque eles vão ver a reunião como uma ameaça à nossa segurança nacional. Novamente, o povo de Deus estão nos bastidores pensando que isso não vai acontecer? Está chegando. Então, quando sairmos em público, muito, muito em breve, não poderemos ter reuniões públicas, especialmente com base no que estamos ensinando, a verdade presente.
Certo. E você pode ver como há esse incremento tirando nossos direitos, como você mencionou corretamente. E então, vamos dar uma olhada nesta manchete aqui. Ela diz que o mundo incrível está alterando os eventos do Cisne Negro, que podem mudar a vida em 2025. E é claro que você sabe que eles falam sobre como 2025 será maníaco e como não deveríamos esperar que estivesse mais calmo no ano de 2025. Ele continua dizendo que também haverá, sem dúvida, eventos inesperados que ninguém poderá prever com antecedência. Acho que eu não sei, tipo um oxímoro, porque eles estão dizendo a vocês que eles não podem prever esses eventos, mas ainda assim eles estão vendo os eventos. E então diz que perguntamos a uma série de pensadores, e diz para expor alguns dos possíveis eventos do Cisne Negro que podem nos aguardar no novo ano. Os seguintes cenários podem ou não ocorrer em 2025, mas eles não devem ser descartados imediatamente. Agora escutem. A próxima frase ela diz que fizemos esse exercício no ano passado. Uma série de previsões se mostraram assustadoramente presentes. Agora, para aqueles de vocês que não sabem o que isso significa que é de natureza profética, certo? E que suas previsões estavam no mesmo nível. Então acho isso estranhamente peculiar, certo? Novamente, eles estão fazendo isso de novo e estão dizendo a vocês que estamos fazendo essas previsões, que elas podem ou não acontecer, mas temos um bom histórico de ser capaz de prever o que vai acontecer no futuro. E o que acontece conosco? Com as profecias dadas a nós na Bíblia e no espírito de profecia, e agora estamos vendo sinais de que elas estão prestes a ser finalmente. Nós precisamos estar preparados. Certo, e a questão é, se devemos esperar até que esses eventos aconteçam para que possamos contar aos outros o que vai acontecer. Há um lugar no espírito de profecia onde as pessoas no mundo vão dizer, vocês sabiam e vocês não nos contaram. E é por isso que é tão importante para nós compartilharmos essas coisas, você sabe, que estão na Bíblia. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas previsões que eles estão dizendo que deverão acontecer no ano de 2025. Ou eu deveria dizer potencialmente o que acontecerá no ano de 2025. O primeiro é surpreendente e diz, o maior ataque cibernético da história. Senhor, tenha misericórdia. 2025 pode facilmente ver o maior ataque cibernético da história, derrubando pelo menos por um tempo uma parte considerável da infraestrutura mundial. Agora, isso é muito interessante. Nós não estamos falando apenas dos Estados Unidos ou da Europa, estamos falando da infraestrutura mundial aqui. E então, pastor, não sei se você tem uma opinião sobre isso. Sim, sim. Se pudermos lembrar, tocamos um clipe do Fórum Econômico Mundial, onde eles realmente declaram que dentro de 2 anos, todos esses futuristas estão nos dizendo que haverá uma catástrofe, entre aspas, um ataque cibernético catastrófico nos próximos 2 anos, entre aspas. Isso foi em 2023, e aqui temos outro artigo dizendo a mesma coisa, e Klaus Schwab declarou exatamente esse enorme ataque cibernético. Por que em 2025? Por que você não poderia dizer em 2026? Por que não no ano 2028? Por que em 2025? E eu estou dizendo isso para dizer isso que eu acredito que Deus pode permitir que algo aconteça com base em sua data preditiva. Então, aqueles de nós que não estamos prontos, não podemos usar a desculpa. Bem, eles nos deram uma data, mas permitiram que acontecesse antes dessa data. Como resultado, fomos pegos de surpresa, despreparados. Deus vai garantir que não tenhamos desculpas. Então, seja qual for a data que eles estejam prevendo, deixe acontecer naquele ano, apenas para nos testar. Você realmente vai se preparar? Ou vai realmente ficar como Ló, se demorando e não implementar as 5 chaves de sobrevivência? A propósito, esse é o volume 9. Essa é uma declaração que você referenciou. Agora, novamente, na página 20 do volume 9, página 20. Devemos esperar até o cumprimento das profecias do fim, antes de dizer qualquer coisa a respeito delas? Devemos ver os julgamentos de Deus caindo sobre os transgressores, antes de dizermos a eles como evitá-los? Onde está nossa fé? Na palavra de Deus? Devemos esperar até que os eventos aconteçam? Então dizemos às pessoas, devemos avisá-las antes, para que elas possam se preparar. Marie.
Certo. E você sabe, voltando sobre o que você disse sobre Klaus Schwab, você sabe que eu ia mencionar isso também. Ele falou sobre o fato que a pandemia mais recente, quando vivenciamos a pandemia cibernética, quando você compara as duas, ele diz que será como se a pandemia fosse uma pequena perturbação. Você consegue imaginar quão impactante seria esse potencial ataque cibernético ou pandemia? E outra coisa que eu queria mencionar é que, de fato, que nós temos experimentado múltiplos ataques cibernéticos. Você sabe, as torres de telefonia celular, você sabe, no aeroporto, sistemas UPS, em todos os sistemas médicos, o sistema financeiro, você sabe, nós temos experimentado esses ataques cibernéticos e para mim parece que poderia ser potencialmente um teste para o que eles estão dizendo que será o maior ataque cibernético da história. Então você pode imaginar todos esses sistemas caindo ao mesmo tempo? É isso que eles estão prevendo e novamente poderá acontecer. Assim como dores de parto. Sim, absolutamente, absolutamente. Então vamos dar uma olhada na próxima previsão que eles estão prevendo. Vamos para a próxima previsão que eles têm. Diz que a queda do mercado desencadeará um pânico global. Diz, com a eleição agora sobre atores maliciosos em Estado-nação, conteúdos masculinos com foco em um novo alvo em 2025, mercados financeiros. A quebra do mercado desencadeará um pânico global. E novamente falamos sobre isso, sobre o fato de que tem que haver algum tipo de redefinição do sistema financeiro, a grande redefinição para que eles trouxessem este novo sistema digital. Este evento fará a transição do nosso sistema atual para o novo sistema. Até mesmo a Bíblia nos diz que temos que ir para este novo sistema. Atualmente, você pode comprar e vender sem problema, certo? Você não precisa passar por terceiros para poder comprar itens, mas tem que haver um novo sistema. Eu continuo pensando, quando Cristo disse a Noé para pregar por 120 anos, ele não permitiu que o dilúvio viesse antes dos 100 anos. Assim como Deus havia dado a nós, verdadeiros profetas, acredito que o diabo tem uma contrafação sobre isso. E esses homens que são chamados de projeção, na verdade são os que estão instigando. Eles são os que trazem a crise. E quando eles dão uma data, eu continuo dizendo isso, Marie. Quando eles te derem uma data, não zombe dela. Não. Haja como se fosse verdade. Preparem-se para o caso de eles atacarem. Você não tem desculpa, Marie. Exatamente, você sabe, e novamente é tudo programação preditiva, você sabe, e às vezes eu me pergunto se eles estão tentando sinalizar para os outros, para que eles saibam o que está prestes a acontecer. Então vamos dar uma olhada nesta próxima previsão aqui, e eu pensei que esta era bastante interessante. Ela diz sobre o clima, a ação se torna uma norma. Agora diz, apesar do retorno de Donald Trump à Casa Branca, a ação aumenta em todo o país para enfrentar a crise climática, pois tanto o risco das mudanças climáticas quanto as recompensas das soluções climáticas se tornam mais claras. O apoio bipartidário à ação está crescendo e, claro, diz na parte inferior, diz que, para a surpresa de muitos, 2025 será o ano dessa mudança. Agora eu pensei que isso era interessante, porque, pastor, você recentemente cobriu o fato de que o mundo como um todo ultrapassou o limite que foi estabelecido nos Acordos de Paris. Você sabe, é claro, onde eles disseram que 1,5 graus era o limite, e nós já passamos disso. É claro que eles falaram sobre eles estarem surgindo com tantos termos novos para essas incidências climáticas, e então é interessante que eles estejam notando que daqui para frente podemos buscar apoio bipartidário. Pode ser que haja mais calamidades. Agora que nós, você sabe, ultrapassamos esse limite, vamos então ver políticas climáticas, você sabe, sendo legisladas para combater as mudanças climáticas. Lembre-se de que eles já estão implementando algumas dessas coisas. Esses domingos sem carros, essas políticas sem emissões, zonas de carros ou zonas que você conhece, os passaportes de carbono, e então você sabe que há todas essas coisas que já estão acontecendo e estamos vendo uma convergência dessas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando você pensa sobre isso, esta administração que está chegando parece não acreditar no clima, no movimento das mudanças climáticas. O Acordo Climático de Paris, dia 1, nós removeremos a América do Acordo Climático de Paris.
Você sabe o que causaria o apoio bipartidário dos americanos? Apenas faça a ação climática. A crise climática se tornará a norma. Nesse ponto, não há como refutar que há uma crise, e você verá aqueles que eram contra as políticas, que são draconianas e tirânicas, dizendo: diga o que for preciso para preservar nossas vidas. Faça isso, por exemplo. Veja o que está acontecendo agora em Hollywood, em Los Angeles. O que algumas dessas pessoas que não acreditavam no movimento contra as mudanças climáticas, o movimento em que agora acreditamos por causa do pecado, calamidades que aconteceram, nós acreditamos nisso. Mas você não sabia que algumas dessas pessoas agora diriam: faça o que for preciso para que possamos preservar nossos bens, nossas casas, nosso sustento, nosso investimento. Eles fariam isso. E então, se a resposta for descanse um dia por semana, que dia? Domingo. Isso irá parar os incêndios, parar as calamidades. O que você acha que eles fariam? Eles diriam sim a isso. E é assim que sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. E se você notar, Marie, a quebra do mercado desencadeará um pânico global que também está conectado a um ataque cibernético massivo. Certo. E a irmã White fala sobre a prosperidade temporal que está sendo tirada, e não apenas isso. Ela fala sobre como esses desastres naturais e coisas assim vão acontecer com mais frequência e serão mais desastrosas. Então você pode imaginar que eles vão aderir a quaisquer políticas que eles estão dizendo que precisa ser implementado para que possamos evitar essas crises. Então vamos dar uma olhada nesta previsão final que temos aqui, e diz que a perda de poder irá fundamentalmente mudar a vida americana. Isso é muito específico, eles estão falando sobre a América, e diz: a segurança energética é causada por um grande evento do Cisne Negro em 2025. Você sabe, é claro, que eles falam sobre o fato de que qualquer país que esteja sem, você sabe, a infraestrutura lá, como isso afetaria não apenas o sistema de saúde, mas também o sistema financeiro. E diz que uma perda de poder irá fundamentalmente destruir a vida americana e levar a resposta política urgente e caóticas. A segurança energética pode ser o evento final do Cisne Negro de 2025. Você sabe, e é claro que isso é bastante autoexplicativo, mas como eu observei, que é interessante que eles estavam falando especificamente sobre o que aconteceria na América. E claro que vem à mente também é que penso na programação preditiva, o mundo depois de nós. E você sabe, então novamente, essas são apenas coisas que eles estão nos dizendo que devemos esperar conforme avançamos no ano de 2025. Marie, vamos inserir rapidamente algumas coisas que as pessoas tomam como certas, que estão conectadas ao poder da energia elétrica. Imagine se isso acontecesse. Quais são algumas coisas que, porque temos que torná-lo relacionável, aplicável, para que as pessoas possam perceber? Se você está preparado para isso, o que você vai fazer? Então, se haverá, como eles chamam, uma crise energética massiva e enorme, você é um país sem eletricidade. O que acontecerá? Eu estou pensando sobre isso. Sem eletricidade você não tem geladeira. Certo? Qualquer coisa. Marie. Sim, bem claro. E você sabe que você está aquecendo, você pensa em apenas operar os serviços de telefone residencial. Você sabe, até mesmo coisas simples, nas quais você realmente não pensa, quero dizer, tráfego do sistema de luz. Todas essas coisas estão interligadas, e então você fala sobre o fato de que não há refrigeração, certo? Não tem comida suficiente, você vai ao supermercado, você não pode comprar mantimentos, você sabe, apenas a sociedade iria apenas... E o que é interessante é que havia um documentário, não me lembro em que ano foi, quando a cidade de Nova York realmente perdeu energia e como em questão de dias eles mergulharam no caos total. E isso só mostra que tudo o que é preciso é um desses eventos. Isso pode simplesmente sair do controle, e é por isso que é tão importante para nós não apenas ouvir essas sessões do seu programa, os sermões dia após dia, e não fazer algo ativamente para nos prepararmos. Iríamos estar em uma posição, e se a energia acabar, você sabe, se não formos capazes de entrar em contato um com o outro, você sabe que deveríamos ser capazes de nos manter aquecidos, deveríamos ter um gerador para podermos obter
Falando de geradores, como você vai conseguir gás? Tem que haver uma bomba que bombeia o gás para o seu veículo. E então todas essas coisas, temos que pensar sobre essas coisas, especialmente porque eles estão nos dizendo que isso é o que devemos esperar no ano de 2025 em diante. E como você armazenará seu combustível? Armazenamento adequado de seu combustível apenas para o caso de um caos. Agora, eu me lembro de vários anos atrás, quando houve um grande e massivo apagão na costa leste até o Canadá. Todo o caminho até, eu acredito que Carolina, tudo até a costa leste estava em apagão. Eu sempre conto essa história e eu estava dirigindo de volta para Huntsville, Alabama, Mary, para encher o tanque do veículo em Queens, Nova York. E eu precisava reabastecer naquela BR-95, indo para o sul. Parei, entrei no posto de gasolina, paguei, saí abastecido, abasteci o gás e olhei para o grande mapa que estava dentro da conveniência no posto de gasolina. E havia um grande círculo ao redor de todas as áreas que foram impactadas negativamente pelo apagão. Significa que com um tanque cheio de gasolina, você não conseguirá escapar do território. E por dias não houve eletricidade na cidade de Nova York, nada. Quando eu andava pelo bairro, as lojas estavam esvaziando seus freezers. As lixeiras estavam cheias de alimentos rejeitados que estragaram. Eu estava ouvindo e observando as pessoas indo ao caixa eletrônico sem dinheiro no caixa eletrônico. Por quê? Porque não havia eletricidade. As pessoas não podiam ir ao posto de gasolina para abastecer. Na verdade, Marie, aqui está o problema. Se você estava tentando dirigir para fora da cidade de Nova York, muitas das estradas que saem da cidade de Nova York, você tem que atravessar uma ponte. Notícias de última hora, eles estavam todos fechados. As pontes foram fechadas, sem energia, depois de um tempo específico, nenhuma. Naquela época as pontes estavam fechadas. Como você sairia? Como você sairia? Então é nessas coisas que temos que pensar sobre. E muitos de nós não estamos pensando, e quanto mais perto estamos chegando do fim, é aí que eles vão enviando mais esses medos e alarmismos. Preparem-se, o céu está caindo. Deixe-me dizer uma coisa, às vezes podemos sentar e dizer, bem, o lobo não está uivando, o céu não está caindo. Mas muito, muito em breve, o que eles estão prevendo e projetando vai acontecer. Não porque eles estão dizendo isso, mas porque a inspiração está dizendo que essas coisas acontecerão. Preparem-se. Not because they're saying it, because inspiration says these things will come to pass. Get ready.